Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Marco e no vídeo de hoje continuaremos a nossa viagem pelo mundo da biologia. Falaremos nesse vídeo os níveis de organização dos seres vivos. O tema em questão será apresentado de forma simples, fácil, direta e por meio de uma sequência lógica, ou seja, através de níveis hierárquicos, sem complicações. Apresentarei o tema, os níveis de organização dos seres vivos, passo a passo, possibilitando assim o seu entendimento. Você tem dificuldades acerca desse tema? Então não se preocupe, pois garanto que até o final desta apresentação suas dúvidas e dificuldades serão sanadas. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para ser notificado sempre que um novo vídeo for postado, bem como deixar o seu like. Bora conhecer os níveis de organização dos seres vivos? Podemos encontrar seres vivos em todos os tipos de ambiente, na água, na terra ou no ar. Mas como é constituído os níveis de organização destes seres? Para responder este questionamento, encontramos na base de conhecimento chamada de Ciências da Natureza, especificamente na disciplina Biologia, o conteúdo denominado de Níveis de Organização dos Seres Vivos, cujo objetivo é apresentar como é organizada as estruturas dos seres vivos, partindo da menor para a maior complexidade. Iniciamos a nossa abordagem destacando que tudo que ocupa lugar no espaço, consequentemente, apresenta massa, e é chamada de matéria. A menor parte que irá compor uma matéria recebe o nome de átomo. A imagem nesta representação nos mostra alguns exemplos de corpos que ocupam espaço e, consequentemente, apresentam massas, como, por exemplo, a mesa, os objetos sobre a mesma, o quadro na parede, os seres vivos representados, como os animais de estimação e o próprio ser humano. Os átomos ou elementos químicos são representados normalmente por meio de esferas circundadas. A região central é denominada de núcleo. Nesta região encontraremos os prótons, que são as cargas positivas, e os nêutrons, que são as cargas neutras. Já as esferas que circundam este núcleo recebem o nome de eletrosfera ou camada eletrônica. É nesta eletrosfera que encontraremos partículas denominadas de elétrons, os quais apresentam cargas negativas. O elemento químico ou átomo encontra-se disperso no meio ambiente. Essas bolinhas estão representando alguns dos elementos químicos ou alguns dos átomos que podemos encontrar no meio ambiente. Encontraremos os diversos elementos químicos representados em uma tabela denominada de tabela periódica. Nesta tabela encontram-se descritos os elementos químicos naturais, que são aqueles que podem ser encontrados na superfície terrestre, bem como os elementos químicos artificiais, ou seja, aqueles que foram criados em laboratório. Esses elementos podem se unir entre dois ou mais, formando moléculas. Esta união pode ocorrer entre elementos iguais, como é o caso da substância conhecida como gás oxigênio, cuja molécula é formada por dois átomos de oxigênio. Ou ainda pode ocorrer esta união entre elementos diferentes, como, por exemplo, o dióxido de carbono, cuja molécula é formada por um átomo de carbono e dois átomos de oxigênio. As combinações entre os átomos podem ser infinitas. Destaco aqui a molécula de fosfato, que é formada por fósforo e oxigênio. Este composto, fosfato, pode ainda se unir a uma segunda molécula chamada de pentose, a qual é composta por 5 átomos de carbono formando uma cadeia fechada, dando uma aparência de uma figura geométrica pentagonal, na qual cada ponta da figura estaria representando a presença de um átomo de carbono. Além do carbono, esta molécula apresenta ainda o elemento oxigênio e o elemento hidrogênio. Estas duas estruturas que já se encontram unidas, no exemplo, que no caso seria o fosfato e a pentose, que é um açúcar, podem ainda se unir a uma terceira estrutura, que é a base nitrogenada. A base nitrogenada são estruturas também formadas por cadeias fechadas. No entanto, estas estruturas apresentam em sua constituição, além dos elementos carbono, hidrogênio, então apresentar os elementos químicos nitrogênio. Daí o nome de base nitrogenada, ou seja, apresenta nitrogênio em sua composição.
Vale destacar que existem 5 tipos de base nitrogenada. Somente uma delas não apresenta o oxigênio em sua composição. Cabe destacar que, posteriormente, falaremos a respeito das estruturas e composições dessas moléculas. Essas 3 partes, grupo fosfato, pentose e base nitrogenada, quando unidas, formam moléculas conhecidas como ácidos nucleicos, podendo ser um DNA, que é uma molécula que contém as informações genéticas de todos os seres vivos, ou RNA. Conforme dito anteriormente, abordaremos em um outro vídeo acerca do DNA e RNA, bem como as suas composições, funções e estruturas. Mas neste momento, é importante guardarmos que, de uma forma geral, a união de 2 ou mais elementos químicos formam moléculas. E, de acordo com os elementos combinados, bem como os arranjos que esses apresentam, eles poderão formar pequenas estruturas, denominadas de organelas. As organelas são estruturas de extrema importância para o desenvolvimento e sobrevivência de uma célula, que é a menor unidade que compõe um ser vivo. Dentre as diversas organelas que podem estar presentes em uma célula, podemos fazer um comparativo de importância dessas estruturas para a sobrevivência da célula com os sistemas que temos em nosso corpo, bem como as suas importâncias. Por exemplo, o lisossomo, cuja uma das funções está relacionada a digerir moléculas complexas, ou seja, pegar moléculas grandes e quebrá-las em partículas menores. Ora, se pensarmos que em nosso corpo temos várias estruturas que exercem a mesma função, ou seja, degradam partículas grandes em partículas pequenas para serem absorvidas pelo nosso corpo, como é o caso do nosso sistema, conhecido como sistema digestivo. Podemos então dizer de forma simplista que uma das funções do lisossomo é a digestão dentro da célula. Uma outra estrutura organoide importante é a mitocôndria, que é responsável pela respiração e produção de energia dentro da célula. Seguindo ainda, comparando com o nosso corpo, temos um complexo de órgãos que fazem o equivalente ao que faz a mitocôndria. Neste caso, estou falando do nosso sistema respiratório, que absorve o gás oxigênio através de suas estruturas. À medida que este gás vai sendo utilizado pelo nosso corpo, ele vai produzindo a energia necessária para os nossos processos metabólicos. E para finalizar os exemplos de organela, podemos citar os centríolos, que são estruturas importantes no processo de divisão celular, que é o processo de duplicação da célula, pois eles fazem os fusos mitóticos para propiciar a divisão, ou seja, ele tem uma linha puxando todas as estruturas que estão contidas dentro da célula para que elas possam migrar para polos diferentes, propiciando assim que a célula se divida. Bem como essa estrutura também é importante para a locomoção de algumas células, como é o caso do espermatozoide. Os espermatozoides são células reprodutoras masculinas, que precisam ser impulsionados dentro do aparelho reprodutor feminino. Este movimento é realizado pela cauda ou flagelo, que se desenvolve a partir dos centríolos. De forma geral, as organelas são estruturas presentes nas células. Mas o que é uma célula? A célula é a menor unidade morfofisiológica do ser vivo, ou seja, ela é responsável pela forma e função das estruturas que irão compor o organismo dos seres vivos, quer seja ele um organismo simples, como é o caso das bactérias, ou um organismo complexo, como é o caso dos animais e os vegetais. A união de células de forma e funções semelhantes formam os tecidos, quer seja o tecido animal ou vegetal. Como exemplo de tecidos, podemos citar o tecido conjuntivo animal. E dentre as diversas funções deste tecido, podemos destacar a de preenchimento, defesa do organismo, transporte de gases, entre outros. Já o tecido vegetal, pode-se citar o xilema, que é o tecido de condução da seiva bruta, a água e os sais minerais, ou mesmo o tecido floema, que transporta a seiva elaborada, ou seja, ele transporta agora a água e os carboidratos. Tecidos que se associam para exercer uma ou mais funções são classificados como órgãos. A associação de órgãos que executam uma determinada função recebe o nome de sistema. Como exemplo, o sistema respiratório, que é formado pela cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia e pulmões.
dentro dos quais encontramos ainda as estruturas brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares. Sendo assim, a principal função desse sistema é realizar a troca de gases entre o meio ambiente e os seres vivos. Esse exemplo em questão, estamos usando aí, seria o sistema respiratório. Todos os sistemas juntos formam, por exemplo, os pássaros, o gavião, a árvore, a arara azul, o cogumelo, as gramíneas, ou seja, formam todos os seres vivos. Ou, se preferir, recebem o nome de organismos, que é a interação entre todos os sistemas. Organismos que têm potencial para cruzarem entre si e produzirem descendentes viáveis recebem o nome de espécie. E quando vivem em uma mesma área e mesmo período de tempo, recebem o nome de população. Como exemplo de população, podemos citar os patos selvagens, que podem cruzar entre si e produzirem descendentes viáveis, ou mesmo um galo e uma galinha. Organismos de diferentes espécies vivendo no mesmo espaço, no mesmo período de tempo, como uma árvore, uma leoa, gramíneas, crocodilos, pato selvagem, recebem o nome de comunidade, ou seja, é uma comunidade biológica. Lembrando que a comunidade biológica em questão está sendo representada por organismos de diferentes espécies, ou seja, eles não podem cruzar entre si e gerarem aí descendentes viáveis. Quando temos organismos de diferentes espécies vivendo numa mesma época e no mesmo ambiente, como é o caso, por exemplo, do peixe palhaço e as anêmonas do mar, o peixe dourado, a estrela do mar, a tartaruga marinha, o tubarão, levando em consideração fatores abióticos, ou seja, a luminosidade, a salinidade do ambiente, a este conjunto de aspectos damos o nome, então, no ambiente de ecossistema. A união de vários ecossistemas formará a ecosfera, que é o conjunto de todos os ecossistemas, sendo este o maior nível de organização dos seres vivos, ou seja, o maior nível de organização ecológica. Para esta ecosfera, damos o nome de biosfera ou planeta Terra. Bem, finalizamos então o nosso tema de hoje, que foi uma abordagem de forma simples, fácil e direta, sem complicação, ou seja, foi apresentado o passo a passo para o seu entendimento acerca dos níveis de organização dos seres vivos. Partimos lá da menor estrutura que compunha uma matéria, que seria o átomo, e chegamos à sua maior estrutura biológica, que é a biosfera. Se você gostou da forma como foi a abordagem deste tema, se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado sempre que um novo vídeo for postado, bem como deixe seu like. Obrigado por assistir esse vídeo. Dê também uma olhada no vídeo que abordamos anteriormente acerca do que é biologia e suas áreas de estudos. Até a próxima, pessoal!